Olá, Mojubá Yami, Mojubá Babami, Mojubá os meus mais velhos, Mojubá os meus iguais, Mojubá os meus mais novos. Eu sou o Olorixá Jorge Caumi, sacerdote do Ebelesse Orixá Ebi Obi Munurê. Hoje vou ter o prazer de estar conversando com vocês sobre o Eborá, sobre o Orixá Oxum, né? A Senhora das Águas da Vida, né? Esse orixá maravilhoso, cujo qual eu tenho muito carinho, muito respeito, né? Um amor muito grande por essa divindade. Antes de entrar no tema, como todos já sabem aí, né? Pedir a vocês que se inscrevam aí no canal. Aqueles que são inscritos, deixa o like de vocês, deixa a mensagem de vocês, né? Compartilhe o nosso canal, porque isso serve para a gente como um combustível, para a gente continuar trazendo essas informações para vocês de uma forma diferenciada, né, das informações que nós já temos dentro da maioria das casas hoje de candomblé. Então a gente tenta trazer para vocês uma visão um pouco diferenciada para despertar dentro de vocês a curiosidade, para buscar com a família de vocês, com o mais velho, com o igual, né? Mais informações sobre o culto, que é o que a gente precisa entender. O nosso canal, ele foi criado justamente para despertar curiosidade em cada um de vocês, para que se aprofunde mais no culto do orixá, que você seja iniciado ou não, né? Mas que você se aprofunde junto à família de vocês, junto à tradição que a família de você esteja seguindo ou que você siga, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então aí sobre Oxum, né? Oxum é uma divindade feminina ligada às águas dos rios, né? As águas doces, as águas da vida, né? A água cujo qual nós somos gerados, né? Que nós somos gerados dentro d'água, né? Quando estamos ali no útero, não é isso? Na Nigéria, né? Nas terras de Yorubás, tem um rio chamado Rio Oxum. Ele tem cerca de 267 quilômetros de extensão, né? Ele passa por várias cidades, como Oyó, Oxobô, Edé, várias cidades, né? Oxum, ela é um orixá diretamente ligado à gestação, mas não só na gestação, no sentido da gravidez, né? Mas também a mulher conseguir criar seus filhos, né? Que isso é uma coisa muito importante. Gerar o filho, dar a luz aos filhos e criá-los, né? Então a Oxum também está ligada a isso aí, né? A essa força feminina. Dentro da visão Yorubá, pessoal, agora uma coisa muito interessante. Nós acreditamos em encarnações, né? Ou reencarnações. O que acontece? O Irumolé, né? Irumolé Orum, Irumolé Omi, né? O espírito no céu, o orixá, né? Em algum momento ele decide vir para o mundo material para ensinar alguma coisa ao seu filho, para orientar aos seus filhos, né? Para ajudar os seus filhos a se desenvolverem, né? Seja de uma forma espiritual, seja de uma forma material, mas ensinar o filho a progredir, né? E aí o que acontece? Então Oxum é reconhecida várias vezes, em várias encarnações aqui no mundo material. E uma dessas encarnações, Oxum foi reconhecida pelo nome de Olumitutu, né? A dona das águas frias. Nessa encarnação, provavelmente, né, Olumitutu, ela foi casada com Aboniregum. Aboniregum, ele era reconhecido como Orumilá. Em alguns textos as pessoas confundem, na verdade,
Aboniregun com Orumilá. Né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar assim, quando Oxum era casada com Orumilá, né? Não. Oxum, né? Olumitutu, Senhora das Águas Frias, era casada com Aboniregun, né? Que foi um dos primeiros sacerdotes de Orumilá que expandiu o culto de Ifá, né? Levou o culto de Ifá em muitas regiões dentro das terras de Yorubás, principalmente Ilé-Ifé, né, que é o berço religioso para os Yorubás, né? E nessa encarnação, Oxum, isso segundo alguns itãs, né, Itaifá, diz que os homens, né, deixavam Oxum de canto, não davam a atenção cujo qual era devida a Oxum. E Oxum, então, ela usando, né, o seu poder de gestação, de procriação, ela fez com que nada procriasse. Então os homens em desespero, eles vão até Orumilá para ver o que aconteceu, e ali o oráculo divinatório diz a eles que eles deveriam cultuar Oxum. E dessa forma, acontece várias coisas nessa Itã, né? São vários relatos dentro dessa Itã, e um deles diz que Oxum recebeu o direito de manipular o oráculo divinatório, que é o Merim de Logum ou Erim de Logum, o jogo de búzios. Então, o jogo de búzios, para algumas famílias iorubás, inclusive a minha, o jogo de búzios pertence a Oxum. Oxum é a dona do oráculo divinatório Merim de Logum ou Erim de Logum, né? Porém, é muito comum em outras regiões das terras iorubás, outras divindades, por exemplo, Xangô, né? É comum nós vermos vídeos lá de Oió, onde as pessoas estão consultando as divindades usando o jogo de búzios, né? Em outras regiões é Obi, Obi Yorobô, outras Orobô, mas também o Sistem Caule. Está errado? Não, não está errado. A gente precisa entender que existe uma pluralidade. Na minha família, o jogo de búzios é pertencente a Oxum, tá bom? Em uma outra encarnação, foi reconhecida Oxum como Oxum Ominibu, né? Oxê Ominibu também, que é a Senhora das Águas Profundas, né? E aí, essas encarnações, gente, que é muito importante também essa informação, para os Yorubás, ela é chamada de Ibu, que são caminhos. Nós, brasileiros, aqui, né, no nosso candomblé, chamamos de qualidade, né? Então a gente sabe que dentro do candomblé nós temos Oxum Opará, Oxum Ipondá, Oxum Carê, Adeocô, né? Várias qualidades de Oxum, né? Porém, aqui dentro da nossa visão, dentro da tradição do candomblé, você tem também qualidades de Ogum, de Oxóssi, de Oiá, né? Dentro da visão iorubá, é Oxum, que possui Ibu, né? Tem várias referências de encarnações de Oxum, e Chopanã, né? Chopanã também é falado sobre essas encarnações. Os demais orixás, né, os demais eborás, não falam sobre essa encarnação. Então você tem o Ogum de Ilé-Ifé, que é o mesmo Ogum em todo o território iorubá. Você tem Xangô, que é o mesmo Xangô em todo o território iorubá. Por quê? Você vê lá que tem começo, meio, fim, aquela história dele. Oxum, vou citar Oxum como exemplo. Nós temos Itãs Oxobô, até mesmo Itaifá, que diz Oxum casada com Orumilá, que na verdade é Aboniregun. Oxum casada com Xangô. Oxum casada com Obalufã, né, que é como aquele vídeo que a gente falou sobre Logum Edé. Então não é a mesma Oxum, são mulheres diferentes que
foram reconhecidas nela a encarnação de Oxum. No vídeo que eu falo sobre o Logum Edé, lá a gente diz o seguinte, que para algumas pessoas o Logum Edé não é filho de Oxum. Por que que Logum Edé não é reconhecido como filho de Oxum para algumas pessoas? Porque em Oxobô, a Oxum de Oxobô, não é a mesma Oxum cultuada em Leifé e também não é a mesma Oxum cultuada em Oió. Né? É um outro Ibu, é um outro caminho de Oxum. Então, o culto de Oxum, dentro da visão iorubá, dentro da tradição iorubá, existe diferença de formas de culto. Né? Oxum e Pondá é cultuada de uma forma, Oxum Opará é cultuada de outra forma. Pode haver, sim, coisas iguais, né, dentro do culto e também diferenças, né? Vamos encontrar muitas diferenças dentro do culto de um Oxum e outra Oxum, né? Outro Ibu. Um exemplo disso, eu vou usar aqui, sempre estou usando Opará e Ipondá. Quando nós falamos sobre Oxum e Pondá, né, o culto de Oxum e Pondá é o culto a uma visão onde Oxum está mais ligada à maternidade, à criação dos filhos, né? Diz que Oxum e Pondá teve um único filho, e esse filho era o Logum Edé, né? Então seria filho de Pondá. Quando nós falamos sobre Oxum Opará, nós estamos falando de um aspecto de Oxum que tem uma características de guerreira, uma característica um pouco mais agressiva. Então é cultuado de uma outra forma, não é cultuado da mesma forma que se cultua Oxum Opará. Muda-se também algumas coisas do Ibá, né, do assentamento, tá bom, pessoal? Mas assim, isso que eu estou falando para vocês é a visão iorubá. Dentro da tradição afro-brasileira, dentro do candomblé, eu não sei se tem tanta diferença de culto, mas existe também as qualidades, né, diferentes de Oxum, onde temos essa Oxum mais ligada à maternidade, Oxum mais ligada à guerra, né, e assim por diante. Acredita-se que o culto de Oxum chegou ao Xobô e se expandiu dentro de Oxobô através do rei Larô, né, que foi o rei que fez um pacto com Oxum, e a partir daquele pacto passou as festividades anuais, né, em homenagem a Oxum, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, era mesmo só para despertar bastante a curiosidade de vocês. E esse tema, encarnação, dentro do culto de Orixá, eu acho que ele é um tema muito importante, né? Procure aí o seu sacerdote, procure o seu mais velho, procure alguém da sua família aí, né? Seus irmãos, tios, e converse com eles sobre esse tema dessa encarnação, como que é a visão deles, como que não é, né? Porque dentro da tradição iorubá, isso é explicado no vídeo que a gente fala sobre o Eborá, né? As encarnações do orixá nós chamamos de Eborá, né? Porque foi reconhecido o orixá naquele ser humano, tá bom? Então isso é muito comum dentro da visão iorubá. Então lá nós temos orixás nacionais, né? Ogum, Xangô, Exu, Obatalá e Orumilá. São os orixás nacionais reconhecidos em todos os territórios de Yorubás. Os demais orixás, eles são locais ou regionais. Então, seja, ele pode ser, o Oxum, pode ser cultuada, né, com grande expressão dentro de Oxobô e não receber nenhum tipo de culto em Dolofim, por exemplo. Né? Nós temos um exemplo aí, Oxóssi, Logum, é cultuado dentro de Leifé, porém, na cidade de Oió, não temos culto a Logum Edé. Algumas famílias em Oió cultuam Oxóssi juntamente com Ogum.
né? Acredita-se que Oxóssi e Ogum pode ser cuidado no mesmo Ibá, né? Mas é tradição diferente. Então, só para a gente ter esse entendimento aí, que alguns orixás são regionais. Então, devido a esse fato, é compreensivo entender que Oxum em Oxobô não é a mesma Oxum de Ileifé e nem tampouco a mesma Oxum de Oió. Por quê? Isso é importante a gente entender. Porque existem famílias que dizem assim, Oxum não é mãe de Logum-Edé. Realmente, na visão de Ileifé, não. Mas na visão de Oxobô, sim. A Oxum nunca foi esposa de Xangô. Em Oxobô e Ileifé, não. Mas em Oió, sim. Né? Então, por isso é muito importante esse tema, tá bom, pessoal? Então, quero mais uma vez agradecer a todos vocês aí que vêm acompanhando aí o nosso canal. Continue acompanhando, deixa o joinha de vocês aí. Quiser deixar mensagem, deixem aí também, tá bom? E Mojubá Yami, Mojubá Babami, Mojubá os meus mais velhos, Mojubá os meus iguais, Mojubá os meus mais novos. E que todos os orixás continuem a nos abençoar hoje, amanhã, depois e sempre. Ireu, orixá.